Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Som, oi. E som. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Chuva boa, né? Tempozinho bom. Aleluia. Sempre os irmãos têm surpreendido nos cultos, mesmo com chuva, estão aqui, esse número de pessoas, e isso é uma bênção para a glória de Deus. Salmo 84. Salmo 84. Glória a Deus. Também achei que não ia ter energia na hora do culto, mas desde manhã o pessoal ajeita as redes aí, troca porte, troca fio. E graças a Deus chegou a energia também. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela presença dos teus filhos que aqui estão. Que se ainda vem alguém pelo caminho, Senhor, traz segurança. Guarda, traz até a tua casa para te cultuar. Essa noite nós queremos, Pai, te dar honra, te dar glória. Recebe os louvores que aqui serão entoados. Que o Senhor fale conosco através do estudo da tua palavra. Que nós saímos daqui edificados, Senhor, cheios do teu poder, da tua presença e da tua unção. No nome de Jesus, é o que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar a Ele nessa noite. Todo louvor e toda honra seja dada a Ti, Senhor Jesus. Obrigado por essa chuva maravilhosa. Oh, aleluias.
adorar Ele com palmas. Quebra o jugo do meu pecado, com mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto. Tu traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Somos gratos a ti pelos teus feitos, ó Pai. Aleluia. Exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos
sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco
Glorificado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Neste momento a igreja está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e a sua oferta. Aleluias. Nós cantaremos a tua bondade, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu ainda vais fazer. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tens, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Liga a luz aí, Tayane. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, estenda suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor. Vamos orar aqui pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, nessa noite queremos consagrar a Ti cada dízimo, cada oferta, os quais foram depositados na Tua casa. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, aqueles que assim fazem, aqueles que assim fizeram, aqueles que Te honram, Senhor, com as Suas primícias. Abra as janelas dos céus. E aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego, Jesus. Só o Senhor pode fazer um milagre. Tu és o Deus de surpresa, Deus do impossível. Nos dá sabedoria, direção, para investirmos no Teu reino, na Tua obra, na Tua casa, até que o Senhor venha. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chama aqui à frente as criancinhas, tudo aqui já em prontidão. Criançada para gostar de oração, viu? Estenda suas mãos ainda de pé para essas crianças. Enquanto as crianças se posicionam, está nos dando a honra de nos visitar essa noite a irmã Amanda, o irmão Everton ali, né? Essa igreja recebe os nossos visitantes com alegria e amor, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Fique à vontade, meus irmãos, para juntos adorarmos a Deus. Esse lugar não é outro senão a casa do Altíssimo, e aqui você tem liberdade para adorar o Pai. Estenda suas mãos aqui em direção a essas crianças. Pai, te entregamos também essas crianças em tuas mãos. Te pedimos uma bênção especial sobre esse cultinho que será ministrado ali agora. É para o glória e louvor do teu nome. Usa as tias, as voluntárias que fazem essa obra com amor, com dedicação. Deus, que o Senhor venha cada dia recompensá-las, trazendo do alto, Senhor, a tua recompensa. Porque tu és, Senhor, fiel em galardoar. Por isso, Pai, nós te pedimos, dá também sabedoria, graça, direção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Chamar aqui o nosso pastor, estará ministrando aqui a palavra de Deus. Ei, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém? Amém, irmãos? Estão com frio? Eu estou com calor. O baterista não veio e tem que improvisar aqui, né? O irmão El está trabalhando aí nas fiações de internet. Está bem ali. É fio para todo lado aí. Quase não sai de dentro de casa porque deixaram um monte de emaranhado de fio no portão lá de internet. Aí a gente improvisa aí na bateria, né? Mas deu certo. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo 13. Quem achou diz amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós chegamos no capítulo 6. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições e nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra,
por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Glória a Deus. Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez a Ti, toma a nossa vida, eis-me aqui na Tua presença, que nós possamos aprender, absorver a Tua palavra esta noite, mais uma vez. Fica conosco, ó Espírito Santo, nos ajuda. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Uma tempestade de tribulação, ou tempestades tribulacionais, é o tema que eu quero dar essa noite a esse texto, referindo-se aqui a Paulo, na sua segunda carta. Nós vimos naquela outra sexta-feira, no capítulo 5, entrando pelo capítulo 6, vimos até o versículo 2, e hoje a continuidade do capítulo 3, até o versículo 3 do capítulo 6, até o versículo 13 hoje. Espero que dê tempo eu repassar tudo para os irmãos, no nome de Jesus. Paulo, ele tratou da súbita honra de ser ministro da nova aliança, também o ministro da justiça divina, o ministro da reconciliação. Na nova aliança, ele tratou no capítulo 3, versículo 6, o ministro da justiça, no capítulo 3, versículo 9, o ministro da reconciliação, no capítulo 5, versículo 18. Também ele tratou aqui de receber a palavra da reconciliação, no versículo 19 do capítulo 5, e também de ser um embaixador de Deus, no capítulo 5, versículo 20. Por esse motivo, ele buscava viver de forma irrepreensível, a fim de que o ministério não fosse censurado. Ele fala isso aqui no versículo 3. Paulo, ele tinha o cuidado de não fazer, melhor dizendo, coisa alguma que pudesse servir de tropeço tanto a incrédulos quanto a cristãos. Ele inicia aqui o versículo 3, dizendo: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Essa palavra aí, grega, para escândalo, significa uma ocasião para tropeçar, fazer alguma coisa que leva os outros a tropeçar. E indica o ato também de obstruir os pés de uma pessoa, fazendo cair. Já a palavra censurado implica ridículo e vergonha. Trata-se da desgraça e seu resultado. Então Paulo, ele tinha este cuidado de não servir de escândalo para os irmãos, de não servir de escândalo para os descrentes. Jesus até falou que nos últimos dias iríamos ver escândalos, iria ter escândalos. Ele até diz: ai daqueles a quem provém o escândalo, porque seria melhor amarrar uma corda de moinho no pescoço e se lançar ao mar, do que fazer um desses pequeninos pecarem. O homem, ele é perverso, que geralmente ele degrada alguns dos mais altos ofícios que lhe foram confiados. Há comerciantes que degradam o comércio. Há médicos que desonram a medicina.
há juízes que degradam a justiça, há legisladores que pervertem as leis, há reis que desonram os tronos, mas o que é pior e mais grave é que também há ministros que desonram o ministério. Então Paulo, ele está aqui mostrando essa preocupação. Ele procura estar de consciência limpa, de não dar mau testemunho e de não servir de escândalo para alguém. Paulo não está, nos versículos 4 a 10, trazendo uma coletânea de experiências sem qualquer conexão. Não. Uma observação detalhada aqui nesse texto, nós vamos ver que Paulo, ele fez um cuidadoso e lógico arranjo de 27 categorias, dividido em 3 grupos de 9 cada. Nos versículos 4 e 5, Paulo traz a lista aqui, os seus pensamentos estão sobre as suas provações. Nos versículos 6 e 7, está sobre a divina provisão, e nos versículos 8 a 10, sobre a vitória sobre as circunstâncias adversas. O apóstolo Paulo, ele começa aqui a catalogar as suas provas. E esse catálogo de provas, ele traz as virtudes mais robustas da vida cristã. Ele traz uma paciência triunfadora sobre todas elas. No versículo 4, ele diz: pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência nas aflições. Observe essa palavra paciência. Paciência aqui é o cabeçalho geral de 9 elementos que Paulo relaciona a fim de recomendar o seu ministério. Nós vamos examinar esse texto em apreço sobre algumas expectativas. Primeiro ponto, quando o mar se revolta na vida cristã. Quando o mar se revolta na vida cristã. Paulo, ele vai abordar aqui 3 grupos. Cada um destes grupos estão compostos em 3 situações em que a paciência ela é aplicada. Em primeiro lugar, os conflitos internos na vida cristã. Versículo 4, ele diz: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Paulo aqui, ele vai mencionar, irmãos, 3 conflitos internos, que a paciência triunfadora nos capacita a vencer. Primeiro grupo aqui expressa termos genéricos a que todos os cristãos estão sujeitos. Todo cristão está sujeito a essas aflições. Todo cristão está sujeito a estas lutas. A primeira que aparece aqui na lista, depois da paciência, ele fala nas aflições. Eu estou usando a revista atualizada. Nas aflições. E essa palavra que Paulo usa é a palavra tílipisis. Tílipisis. Tílipisis aqui significa pressão física. Pressão física. Aflição ou tribulação. Representam aquelas situações que são cargas para o coração humano. Aquelas desilusões que podem destroçar a nossa vida. Então Paulo fala aqui de uma aflição, fala aqui de tribulação, de algo que lhe aflige. Depois ele fala outra palavra, ele diz que é também nas privações. E a palavra que ele usa aqui para privações significa literalmente as necessidades da vida. Alguém que está em necessidade. Essa palavra é usada no sentido de sofrimento. Muito possivelmente ela também é aplicada na questão de torturas. São aquelas cargas inevitáveis da vida
que retratam necessidades materiais, emocionais e até física. Então Paulo ele está dizendo aqui, trazendo o relatório das suas tribulações. Ele diz aflições, ele fala privações, e no versículo 4 ainda ele diz as angústias. E essa palavra significa um lugar muito apertado. Essa palavra aqui era usada para descrever a condição de um exército encurralado num desfiladeiro estreito e rochoso, sem lugar para escapar. Olha para a direita, não tem saída. Olha para a esquerda, não tem saída. Olha para trás, também não tem saída. E olha para frente, o exército está ali encurralando. Porque há momentos na vida cristã que nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos entrincheirados, cercados por todos os lados, com luta, com aflição, com privações, com angústias. E nesse momento é o que nós precisamos daquilo que Paulo fala, da paciência. Uma paciência triunfadora para aguardarmos livramentos do nosso Deus. A Bíblia diz que Davi, ou o salmista do Salmo 121, ele se encontrava nessa situação. Ele não tinha escapatória na frente, nem atrás, na retaguarda, nem na direita, nem na esquerda. Mas ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E muitas vezes nós estamos nestas situações, sem ter nenhum aparato aqui, sem ter nenhuma escapatória aqui, mas nada impede de nós olharmos para o alto, nada impede de nós olharmos para cima, nada impede de nós olharmos para Deus, para o autor e consumador da fé. Jesus disse para os discípulos: vai acontecer terremotos, vai acontecer maremotos em vários lugares, por causa do bramido do mar e das ondas. Vai ter filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, não desanimais, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Segundo lugar, as tribulações externas da vida cristã. Paulo apresentou algumas privações, algumas angústias aqui, e agora ele vai trazer as tribulações externas. Na primeira ele fala dos conflitos internos. Agora, mais uma vez, menciona mais 3 circunstâncias difíceis que ele enfrentou como ministro da nova aliança. E esse grupo apresenta exemplos particulares. No primeiro grupo de 3, ele fala de algo coletivo, que todo mundo pode passar por isso. Paulo, ele foi açoitado várias vezes, foi fustigado com varas e até apedrejado. É exatamente porque os cristãos primitivos, eles enfrentaram as fogueiras, eles enfrentaram as feras e toda sorte de castigo físico que hoje nós recebemos o legado do cristianismo. Toda sorte de castigo físico que eles enfrentavam. O próprio Paulo, ele dá o seu testemunho. No capítulo 11, versículo 24, ele diz que esses açoites lhe deixaram até cicatrizes, e ele escreve o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele estava falando que ele recebeu no seu próprio corpo estes açoites. O costume do judeu era dar uma quarentena de açoite menos uma, 39 chicotadas, com azorrague, com um chicote que tinha na ponta ossos, que tinha na ponta osso seco de carneiro, ou tinha na ponta até chumbo. Então, ele levou ali uma quarentena de açoite com um azorrague, ou com um chicote que tinha alguma coisa pontiaguda nas pontas dele. E ele diz que
no seu corpo ficou cicatrizes. E ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, porque ele sofria por amor de Jesus. As prisões, versículo 5. Paulo, ele foi preso várias vezes. O livro de Atos registra sua prisão em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, também em Roma. Paulo, ele passou vários anos de seu ministério na cadeia. Ele passou vários anos do seu ministério preso. Ele terminou os seus dias numa masmorra romana, de onde saiu para ser decapitado. Ao longo dos séculos, um séquito de crentes em Cristo suportou prisões e esteve disposto a abandonar a sua liberdade em vez da sua fé. Então, a exemplo de Paulo, muitas pessoas passaram e até hoje passam por isso, na igreja perseguida. Alguém colocou no grupo, hoje eu vi só assim de relance, que descobriram um local de culto mediterrâneo na Coreia do Norte e executaram todos os crentes que ali estavam, porque lá o negócio é fechado, o regime é cruel. Teve até um pastor que eu ouvi uma vez falando sobre a igreja perseguida em um seminário lá em Canidé, que ele disse que lá, quando as crianças vão para a escola, às vezes aí tem os filhos dos crentes que vão estudar, e os professores dizem assim para a criança, olha, vocês vão para casa e eles mostram a Bíblia. Se lá na casa de vocês o papai e a mamãe tiver um livro desse, vocês tragam, porque quem trouxer vai ganhar uma nota, vai receber um prêmio. Um livro desse, aí mostra a Bíblia. Aí as crianças inocentemente chegam em casa, pega a Bíblia e diz assim, traga e não deixa o papai nem a mamãe ver, traga escondido. E eles trazem a Bíblia, levam para a escola, e eles sabem onde é o endereço, sabem onde é a casa. As crianças vão para a escola, mas às vezes nem voltam mais para casa. E se voltam, os pais nem lá mais estão. Ou estão presos, ou foram mortos. E as crianças são recrutadas para o exército norte-coreano. Então, as prisões, pessoas que abrem mão da sua liberdade para não abrir mão da sua fé. Paulo, ele também passou por tumultos. No versículo 5, ele diz, açoites, prisões, tumultos. Paulo não enfrentou apenas a severidade da lei judaica e romana por onde ele passou, mas também a violência da multidão tresloucada. A palavra grega usada aqui por Paulo é acastasia, para tumultos, significa instabilidade, multidões em rebelião e desordem. Esses tumultos referem-se àqueles perigos criados pelos homens, em quase toda a cidade por onde Paulo passou. Paulo enfrentou multidões enfurecidas, incitadas, principalmente pelos judeus. Então, aonde ele chegava, existia um tumulto, a cidade se convulsionava. Os religiosos principalmente. A Bíblia diz que quando eles estavam passando os apóstolos por uma certa cidade, chegou em uma cidade lá, alguém disse assim, olha, aqueles que transtornam o mundo chegaram também aqui. Essa expressão transtorna o mundo significa confusão. Aonde ele chega tem confusão. Aonde ele chega tem briga. Eles são açoitados, são presos, são apedrejados. E eles estão rodando o mundo aí, aonde chega é tumulto. Observe que em Antioquia da Pisídia, os judeus, eles incitaram as mulheres da alta posição e os principais da cidade a expulsar Paulo de um território, lá em Atos, capítulo 13, versículo 49 a 52. Em Icônio, houve um complô para apedrejar Paulo e ele precisou sair da cidade, em Atos 14. Em Listra, uma ensandecida multidão apedrejou Paulo, Atos 14, 19. Em Filipos, uma multidão alvoroçada prendeu Paulo e Silas, açoitando-os e lançando-os na prisão, em Atos 16, versículo 22 e 23, que ele expulsou o demônio lá de uma
mulher que tinha um espírito de adivinhação. Em Tessalônica, uma turba procurando Paulo alvoroçou a cidade e arremeteu-se contra Jason e a sua casa, em Atos 17. Em Éfeso, houve um grande tumulto, e os amigos de viagem de Paulo foram presos, em Atos 19. Mesmo durante o ministério de Paulo em Corinto, ele também foi preso. E procuraram levá-lo diante do governador em Atos 18. Um dos mais graves casos, que foi o pior caso, foi de agitação civil que ocorreu em Jerusalém. Ali o povo amotinado procurou matar Paulo, em Atos 21. Então, por todo lugar que Paulo pregou o evangelho, ele defrontou-se com grandes multidões enfurecidas. Imagina aí, irmão. Será que na primeira a gente desistia? Onde chegava era confusão. Onde chegava alguém queria prender ele. Onde chegava alguém queria matar ele. Mas ele disse que suportava tudo isso com paciência triunfadora. Aleluia. E às vezes a gente está passando por uma perseguiçãozinha de nada, né? Alguém está falando mal da gente. Às vezes estamos passando por enfermidade ou qualquer outra coisa. E a gente já quer desistir. A gente já quer parar na caminhada. Não vou mais para a igreja, não sei o quê. Está tão difícil. Sabe nem o que é dificuldade. Por amor a Jesus. Qualquer coisa desanima o povo hoje. Qualquer coisa a pessoa já quer entregar os pontos. Porque ele só quer ouvir bênção. Ele só quer ouvir vitória. Ele só quer sabor de mel. Aí acontece algo que é para testar a fé dele. É para testar a fé dela. É para moldar o seu caráter. Aí ele quer desanimar. Mas Paulo diz assim, olha, eu enfrentei férias em Éfeso, fui açoitado em Listra, apedrejado em Tessalônica, eu fui fustigado 3 vezes com vara pelos romanos, sofri uma quarentena de açoite menos uma pelos judeus, mas eu vou dizer uma coisa para você, essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de excessivo de glória na eternidade. Aleluia. Ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos lá, em terceiro lugar, as tribulações da vida cristã. Ele fala no versículo 5, na parte B, ele vai colocar mais 3, ele fala, no capítulo 5, a primeira parte, ele fala dos açoites, ele fala das prisões, ele fala dos tumultos, ele fala agora nos trabalhos. As 3 provas de Paulo que ele passa a mencionar, não vieram agora de fora nem de dentro, mas foram abraçadas voluntariamente por ele. Então não foi de fora, não foi interno nem externo, agora ele que foi para passar, ele voluntariamente passou por isso. Primeiro aí, trabalhos, diga comigo, trabalhos. A palavra aqui é kopos, usada por Paulo, é muito sugestiva, porque descreve o trabalho que leva o esgotamento. É o tipo de trabalho que exige todas as forças que o campo, a mente e o espírito do homem podem dar. Então, kopos implica em trabalhar até afadigar-se. E aqui ele fala de um cansaço que segue após o uso das forças ao máximo. Então, Paulo chega a declarar que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Então ele diz que foi um tipo de trabalho que quase o levou à exaustão. Que o levou à exaustão. Que o levou ao desgaste físico. Depois ele fala das vigílias. Versículo 5b, parte B. Algumas vezes Paulo ele passava noites em oração. E outras vezes ele não conseguia dormir em virtude de tumultos, de perseguições, quase sem trégua, que vinha a ele de todos os lados. E a palavra grega para vigílias refere-se aqui àquelas ocasiões em que Paulo voluntariamente ficava sem dormir ou encurtava as suas horas de sono a fim de devotar mais tempo ao seu trabalho evangelístico.
ao cuidado de todas as igrejas e à oração. Paulo seguiu o exemplo de Jesus, que também fazia vigílias, passando muitas horas da noite e da madrugada em oração. Então, Paulo, ele estava dizendo que muitas vezes aqui ele orava, ele estava preocupado, às vezes em perseguição, não tinha tempo para dormir, ficava alerta, passava tempo em oração, buscando a Deus, se consagrando ao Senhor, e encurtava as suas horas de sono. É interessante que, quando você vai pegar o livro Heróis da Fé, você percebe lá que muitos pregadores, muitos homens missionários, eles costumavam dormir pouco, eles trabalhavam muito, se desgastavam muito. Eles viajavam quilômetros em cima do lombo de um cavalo para pregar, para anunciar o evangelho. Tem um rapaz, se eu não me engano é Dave Briner, ele morreu novo, 27 anos, porque o seu corpo ele se desgastou demais, com longos períodos de jejum, com longos períodos de oração, com longos períodos de vigília, porque ele achava que se ele dormisse ele estava perdendo tempo. Senão se eu dormir eu posso estar perdendo tempo, eu tenho que aproveitar o máximo tempo da minha vida para me ler a palavra, para me orar, para me passar horas com Deus, para me pregar para alguém, para me evangelizar alguém. E o corpo ficava enfraquecido, a imunidade baixava, e era muito comum as doenças, que era a malária, outras doenças que tinha, e eles eram acometidos dessas enfermidades. Muitos deles, às vezes a esposa morria, ficava pelo caminho, os filhos morriam. Aí às vezes casava de novo para ter uma companheira no ministério, morria também. Era tribulação, era difícil. Você vai ler as biografias desses homens, eram homens que não tinham a sua vida por preciosa, mas queria apenas uma coisa: falar da salvação, ganhar almas. E hoje tudo que nós vemos, nós devemos muito ao trabalho desses homens que nos antecederam. Ele diz as vigílias, os trabalhos, os jejuns. Aí o versículo 5 também fala. E os jejuns referidos aqui por Paulo podem ser tanto os voluntários como os involuntários. A palavra grega aqui, nesteia, jejuns, refere-se ao jejum voluntário, a fim de poder realizar mais trabalhos. Esses jejuns, quase não sai, podem também se referir àqueles momentos em que Paulo passou privações, passou fome, não tinha alguém que levava comida para ele, a pessoa batia a porta na cara dele. Tudo isso para pregar o evangelho. Hoje está bom demais, né? Hoje tem uns pregadores aí que só vai se tiver hotel 5 estrelas. Só vai se tiver um restaurante bom, um banquete com picanha e etc. Mas Paulo, ele passava por privações, por necessidades. Jejum involuntário. Jejum sem ter marcado hora para jejuar, porque não tinha outra coisa para comer e ninguém dava. Segundo ponto que eu quero falar com os irmãos. Quando Deus nos capacita a enfrentar as tempestades da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele deixa agora de lado as provas, as tribulações que a paciência lhe permitiu vencer. Ele vai agora referir-se aqui a série de elementos com os quais Deus o equipou para enfrentar as tempestades da vida cristã. Mais uma vez, ele os reúne aqui em 3 grupos. Ele vai começar no versículo 6, a seguir mais alguns grupos. Em primeiro lugar, as qualidades que Deus outorga à mente. 3 virtudes basilares da vida cristã são dadas por Paulo, capacitando-o para ser o ministro da reconciliação. Versículo 6, na pureza. Diga comigo, pureza. A palavra pureza aí é hagnotes, utilizada aqui por Paulo nesse texto,
ela era definida pelos gregos como evitar cuidadosamente todos os pecados que estão contra os deuses. Ser puro é estar livre de toda mancha e contaminação, tanto da carne como do espírito. É ter vida pura e motivos puros. É ter ações puras e pensamentos puros. Ele fala em Filipenses, tudo aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é santo, nisso pensai. Procurava a pureza. Depois ele diz, o saber, diga comigo, o saber. Esse saber aqui não é o conhecimento teórico, mas o conhecimento daquilo que se deve fazer. Paulo não se refere aqui à riqueza de informações, mas a um claro entendimento da mensagem do Evangelho. Cristo havia revelado a Paulo o mistério da salvação. Então aqui não é o conhecimento intelectual que ensoberbece, que está em apreço, mas o conhecimento espiritual de Deus e de sua salvação. Ele está dizendo que este saber não é apenas um acúmulo de informações, mas o saber espiritual, a sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz em Tiago, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, muitos hoje, eles confundem sabedoria com acúmulo de informações. Eles pensam que só porque tem a mente cheia de informações, ele é sábio. Não, conhecimento você adquire com informações, mas sabedoria é aplicar o conhecimento que você recebe. Então, Paulo está dizendo, no saber, depois ele fala, a longanimidade, a palavra grega macrotomia, ela é utilizada por Paulo aqui, e é paciência com pessoas difíceis, olha aí, irmão. Enquanto rupomone é paciência com circunstâncias difíceis. Então existe uma palavra para paciência, para com as pessoas, e outra palavra de paciência para com as situações difíceis. Longanimidade é o autodomínio, que não ele se ressente com o mal apressadamente. A longanimidade é a habilidade de suportar as pessoas, mesmo quando elas estão equivocadas ou são cruéis. Refere-se a um demorado refletir mental antes de dar lugar aos sentimentos e à ação. Então, nós como filhos de Deus, nós como os cristãos, nós como crentes, nós devemos ter esses dois tipos de paciência. Paciência com as pessoas e a paciência em situação difícil. E às vezes é difícil, né? A Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Domínio próprio. Tem pessoas que têm demônio próprio, né? Mas não tem domínio próprio. Então ele está dizendo aqui, longanimidade. Só que é longânimo. Longo está dizendo uma coisa longa. Ele tarda a se irar. É a pessoa, essa longanimidade é aquela pessoa que ouve uma piada, aí vai rir meia hora depois da piada. Ela é longanimidade. Ela tem, ela é lenta. E essa lentidão que Paulo está dizendo aqui, é para vocês não se irar com facilidade. Ele está dizendo o quê? Para ser cristão, pregar o evangelho, fazer o serviço de Deus, nós temos que ter isso. E tem que ter mesmo. Pessoas que lidam com pessoas, irmãos, sabem que tem que ter isso. Se lidar com pessoas é um aforismo popular, todo mundo diz. É mais fácil criar bicho do que pessoa. Lidar com animais do que com pessoas. Por quê? Porque o animal, você fala ali, aí, né? Se tiver um animal ali rebelde, você taca um chicote nele, alguma coisa, e ele acompanha os outros. Mas imagine, você cuidar de pessoas, cada um tem uma mente, uma mentalidade, cada um tem um gosto, cada um tem um desejo, cada um tem um pensamento. A maior dificuldade em muitas congregações, às vezes, que tem o grupo, o conjunto e tal, aqui tem os departamentos, né?
Mas às vezes a maior confusão que tem é para escolher a cor da farda. É a cor da farda da blusa das irmãs. É a cor não sei mais de quê. Aí a confusão. Não, porque eu gosto de preto, eu não gosto de branco, eu gosto de sei o quê. Aí dá uma confusão medonha. E às vezes dá briga, a pessoa sai, se zanga, porque precisa demonstrar longanimidade. É igual uma vez que teve um grupo de senhoras que foram fazer colocar o nome do conjunto. Aí um dizia uma coisa, outro dizia, é Lídio dos Vales, Rosa de Saron, não sei o quê. Aí o pastor chegou para acabar com a confusão, coloquei o conjunto, só vai orando. O nome do conjunto, só vai orando. Aí ficou esse nome aí. Vamos ouvir o conjunto, só vai orando. Ele falou lá. Então, Deus, muitas vezes, Ele coloca pessoas no nosso caminho, Ele coloca pessoas do nosso lado, para que nós tenhamos isto na nossa vida. O quê? Longanimidade. A Bíblia diz que Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, que tinha dado um golpe de estado no pai. Ele roubou o trono, roubou tudo, até a mulher dele, as concubinas, ele roubou. E queria matar o pai, e ele fugiu. E ele saiu com o seu exército, alguns soldados ali, e ele vai subindo. A Bíblia diz que ele vai subindo a colina, aí vem um camarada chamado Simei, da tribo de Benjamim, se eu não me engano. E ele joga pedra em Davi. Fica jogando pedra e amaldiçoando o rei. Esculhambando. Aí tinha o Abissai. Abissai era meio violento. Aí disse assim, eu vou arrancar a cabeça dele agora com a espada. Quem é esse circunciso aí, falando mal do rei aí? Jogando pedra no rei. Aí Davi disse assim, guarda a espada aí. Ninguém vai morrer. Foi Deus que mandou esse homem fazer isto. Tem pessoas, irmão, que se levantam para jogar pedra em nós. Não foi o diabo que mandou, não. Foi Deus. Para quê? Para testar a nossa longanimidade. Aquela paciência com as pessoas. Muitas vezes a gente quer explodir. Muitas vezes, mas ele está dizendo que essa longanimidade tem que existir. A paciência para com as pessoas. Também ele fala de outra, ele diz que é rupomônia, a paciência nas circunstâncias difíceis. É quando, hoje se usa muito essa palavra, né? A resiliência. Ou seja, é você adaptar-se àquela situação. Isso aqui não é uma palavra inventada agora, já tinha na Bíblia. Rupomônia é a paciência de lidar com as situações difíceis. É a pessoa que passa por uma prova, é a pessoa que passa por uma dificuldade, mas ela tem a paciência de suportar. É igual aquele hino, eu vou passando pela prova, mas eu passo dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, mas eu não olho para trás. Eu vou passando pela prova, mas eu não deixo minha cruz. Eu vou passando pela prova, mas eu não deixo meu Jesus. Eu vou passando pela prova, confiando, tendo fé e perseverando, que tudo vai passar. E eu vou cantar o hino da vitória. Isso é paciência triunfadora. Segundo lugar, quem está aí, dá uma glória a Deus. Que às vezes a impressão que eu tenho do barulho aí é que os irmãos não estão me ouvindo. Aí direito, aí na frente. Segundo lugar, as qualidades que Deus outorga ao coração. No versículo 6 ainda, ele diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade e na bondade. Está aí no versículo 6. Mais uma vez, Paulo utiliza o método de elemento, o método de 3 virtudes, 3 elementos aqui, 3 coisas. A bondade. A palavra grega para bondade é o oposto de severidade. É uma benevolência compassiva. Ser bom é pensar mais nos outros do que em si mesmo. E Barnabé, a Bíblia diz que ele foi chamado de bom. Ele é sempre visto na Bíblia como um homem que está investindo na vida dos outros. Barnabé. Bom, homem bom, pessoa boa. Ela não se preocupa com ela mesma, ela se preocupa com os outros. Ela não é egoísta. Sabe aquela pessoa que chega aí, vai comer, come tudo e se esquece dos outros? Essa pessoa não é boa, é bom para ele mesmo. Então, ele primeiro vê a necessidade dos outros. E Deus sempre levanta pessoas assim. Pessoas que são pessoas boas,
são pessoas que resolvem problemas. Pessoas que não são pessoas boas, elas criam problema. Doutrina, viu, irmão? Tem um camarada na Bíblia que ele aparece poucas vezes. Um discípulo de Jesus. O nome dele é André. André aparece poucas vezes. Mas todas as vezes que André aparece é para resolver problema. É para dar uma solução para o problema. Então um monte de gente assim, Jesus pregando, irmão, aí Jesus se empolgou. Aí a mensagem foi até umas horas. Aí de repente houve um barulho. Glória a Deus, pastor. Não. Era quase 5.000 barrigas roncando de fome. Com mulheres e crianças. E agora? Mestre, alguém diz assim, o povo está com fome aí. Jesus teve compaixão da multidão, porque estavam desgarradas como ovelhas sem ter pastor. Aí disse, precisa comer esse pessoal aí. Aí disse assim, pois dê voz de comer. Mas aonde? A hora dessa está tudo fechado já. É longe, lugar é deserto. Aí como Jesus disse, se vira. Aí lá vem André e diz, mestre, eu achei um menino aqui, ó. Ele tem só 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, pela lógica, quem era que ia ter a vergonha de trazer 5 pães e 2 peixinhos numa multidão de gente daquela? 5 pães e 2 peixinhos, só o Joe come, sozinho. O Joe veio hoje não, né? Ele comeu uma pizza, um dia desse que a gente viajou. Só um homem come. Eu não sei se eu como 5 pães, 5 peixes, né? Mas antigamente eu comia, mesmo 10 pães. Mas é ter muita fé para dizer, olha, está aqui, o que tem é isso aqui. Por quê? Porque ele sabe que quando colocar na mão de Jesus, o milagre acontece. Aleluia. Barnabé, ele é chamado de bom, por quê? Porque ele sempre aparece ajudando as pessoas. Ninguém queria Paulo. Os discípulos estavam com medo de Paulo, porque achavam que Paulo ele não tinha se convertido. E talvez assim, com um pontinho assim de ciúme, esse camarada vem para o nosso lado e tal. Aí abandona o coitado do Paulo, mas aí Paulo pega e diz, aí Barnabé vem, pega a mão aqui, bota no ombro de Paulo e diz, vem aqui Paulo, eu vou te apresentar aqui, olha, aqui é o irmão Saulo, ele se converteu, viu? Pode aceitar ele aqui no grupo, gente. Ele se converteu, ele não é mais assassino não. Aí começa uma perseguição em Jerusalém, aí leva o Paulo, não Paulo, tu tem que sair daqui, você tem que sair daqui, porque o negócio aqui não está bom não, vão te matar e a igreja está passando por uma perseguição. Aí ele leva Paulo, ele sai a reboque de Jerusalém. Aí a Bíblia diz que quando ele sai, a igreja começa a ter paz, segurança, prosperidade. Aí ele passa 14 anos esquecido. 14 anos ninguém dá nem notícia do coitado do Paulo. Aí alguém se lembra de Paulo, quem foi? Barnabé. Aí ele vai buscar Paulo. Aí quando ele chega, traz Paulo, aí Paulo começa a obra. Porque no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que tendo eles orado e jejuado, disse o Espírito Santo, separai para mim o Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Aí o que acontece? Paulo vai na sua primeira viagem. Com Paulo, vai com Barnabé, com Timóteo e com Marcos. Aí tem uma confusão, uma briga. Porque parece que Paulo estava na liderança, aí o Barnabé era tio de Marcos, tinha um parentesco lá, aí o Marcos não concordou, aí houve uma confusão lá, e a Bíblia diz que houve uma confusão entre eles, uma discussão grande, eles brigaram feio. Porque na segunda viagem, Marcos quis ir com eles. Aí ele disse assim, não, é dessa que ele não vai, porque ele abandonou a gente na primeira viagem. Aí Barnabé, não, ele vai com a gente, não vai comigo, ele não vai. Paulo era, vocês sabem, né? Aí ele não deixou o Marcos ir. Aí o que acontece? Barnabé não abandonou Marcos. Não abandonou Marcos. Aí ficou 2 caravanas, uma de Paulo com Silas e outra com Barnabé e Marcos. Se Barnabé abandona Paulo, nós não estávamos lendo e pregando esse texto hoje. Se Barnabé abandona Marcos, nós não tínhamos o evangelho de Marcos que é escrito para nós hoje. Então você observe, a pessoa boa, ela produz fruto. Uma pessoa que tem a bondade no seu coração, ela produz frutos duradouros, meu irmão. Você está entendendo esta palavra? Está entendendo essa lição?
Glória a Deus. Que Deus nos dê essa longanimidade de ter paciência com as pessoas. Que Deus nos dê essa longanimidade de ter paciência e suportar as privações e as circunstâncias. Mas que Deus dê bondade no nosso coração, para que nós possamos produzir frutos para Deus. Aleluia. Aí ele diz: pureza, saber, longanimidade, bondade e o que mais? No Espírito Santo. Está no texto aí, versículo 6. Nenhuma palavra ou ação bondosa pode ser realizada sem a intervenção do Espírito Santo. Tudo o que Paulo fez foi feito no poder e na submissão ao Espírito Santo. Ele pregou no poder do Espírito Santo. Então ele passou e suportou tudo isso por causa de quê? Ele tinha o Espírito Santo na sua vida. Ele diz para os coríntios: olha, quando eu fui pregar a vocês, eu não fui com sabedoria, de filosofia, de técnicas de persuasão, não fui com técnica de coach, eu não fui com palavras gregas, com os filósofos gregos, não, eu fui ter até vocês, não foi com sublimidade de palavras, eu fui até vocês na operação da manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, o que vai fazer a diferença, na vida do crente é o poder do Espírito Santo. Se você está passando por dificuldade, meu irmão, se você está passando por uma situação que você quer perder a paciência, convida o Espírito Santo. Você quer vencer? Chama o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, ora e chama ele, me ajuda, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a carregar esse fardo que está pesado. Ele diz, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Por que Jesus teve um ministério frutífero? Porque quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele no batismo em forma corpórea de uma pomba, e Deus fala lá em cima, este é o meu filho amado, a qual a minha alma tem nele alegria. Por que ele teve um ministério frutífero? Porque ele foi conduzido ao deserto, mas foi conduzido pelo Espírito Santo. Por que o seu ministério foi frutífero? Porque ele volta do deserto vitorioso, da tentação, conduzido pelo mesmo Espírito, e chega no capítulo 4 de Lucas, na sinagoga de Nazaré, e ele abre o texto, onde é para nós Isaías 61, e o que é que está escrito lá? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para anunciar boas novas, para dar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí Pedro toma a palavra lá em Atos capítulo 10 e versículo 38 e diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A diferença está no poder do Espírito, que nós sejamos cheios do Espírito, impactados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Depois ele diz: amor não fingido. No amor não fingido. Palavra que ele usa aqui, estou terminando, é ágape. Ágape. Tem alguns tipos de amor que o grego traz para nós. Ágape, filos, storge, eros. O storge é aquela amabilidade fraternal que nós temos aqui na igreja, quando estamos em comunhão com pessoas que não são da nossa família, mas nós temos aquela comunhão, aquela koinonia. O filos é aquele amor que nós temos fraternalmente, do pai para filho, filho para pai, irmão para irmão. O eros é o amor marital, o amor que o homem tem pela esposa, o amor sexual, esposa para com o esposo. Mas o amor ágape é um amor que significa uma invencível benevolência.
é aquele tipo de amor que não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. É o amor que não se vinga, mas se entrega sacrificialmente em favor da pessoa amada. Esse amor é um retrato do amor de Cristo. Esse amor, ele não é misturado com os outros sentimentos egoístas. O amor ágape é o amor incondicional. É uma entrega incondicional. É amar sem esperar nada em troca. É amar sem esperar em si um reconhecimento sincero. E esse amor genuíno é o amor que só Deus tem, mas Ele também tem derramado esse amor em nossos corações. Terceiro, as qualidades que Deus outorga para a pregação do Evangelho. Paulo vai começar agora, seguindo a sua metodologia, ele vai mencionar mais 3 qualidades. Observe que são grupos de 3 que Paulo usa. 3 qualidades concedidas por Deus, equipando-o para a pregação da palavra. Agora, ele vai voltar a questão aqui para a pregação da palavra. No versículo 7, ele diz, na palavra da verdade. Primeira coisa, a palavra da verdade. Diga comigo, a palavra. De novo, mais forte. Isso, os irmãos estão dormindo não, estão aí. Paulo tinha aqui recebido tanta palavra de Deus, como a força para proclamá-la. Ele não gerou a palavra, ele recebeu a palavra. Ele não inventou a palavra, ele recebe uma responsabilidade cabal de anunciar a palavra. Não se trata da palavra do homem, mas se trata da palavra da verdade. Depois ele diz, versículo 7 ainda, no poder de Deus. Primeiro, palavra da verdade. Segundo, poder de Deus. Porque Paulo, ele anunciava a palavra no poder de Deus. Porque sem poder não há pregação. De novo, sem poder não há pregação. Que era que fazia as pessoas saírem das províncias e lá para o meio do deserto ouvir um doido pregando, que era João Batista. Era porque ele pregava com poder. A história diz que as pessoas afluíam para ouvir John Wesley pregando. Ele diz, jogue fogo no seu sermão, ou jogue o seu sermão no fogo. Aí alguém pergunta, Wesley, por que muita gente vai te ouvir pregar? É porque eu me ponho em chamas, e o povo vem me ver queimar. George Whitefield, pregador ao ar livre. Uma vez tinha um camarada que ele fazia peças, ele era meio ateu, meio agnóstico, sei lá. Ele fazia peças de teatro. Aí uma vez ele vai correndo para ver, no meio da rua, aí alguém pergunta, ei, fulano de tal, ele era conhecido. Tu vai para onde? Eu vou ver o Whitefield pregar. Mas você nem acredita no que ele prega? Mas ele acredita, eu vou ver ele pregar. Aí alguém disse assim, um pregador que não tinha muito poder, chegou para outra pessoa que também escrevia fábulas e tal. Aí disse assim, por que muita gente vai em direção a você para escutar suas histórias? E eu prego a verdade e as pessoas não vêm? Aí diz, simples, é porque eu faço a minha mentira como se fosse uma verdade. E você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. Por quê? Porque falta-lhes poder. A pregação eficaz, ela só vai funcionar se tiver poder de Deus. Porque essa palavra, ela é digna de toda aceitação. A palavra não é do homem. A palavra não é geracionada, não é gerada do homem. Essa palavra não é imbuída e nem induzida pelos filósofos da terra. A palavra de Deus, ela vem diretamente do trono de Deus. É por isso que essa palavra é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma, do espírito, vai até as juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Que Deus nos dê poder para pregar a sua palavra. Que Deus nos dê poder para pregar a palavra debaixo de poder.
Ora baixaramahasuribicandaraia. Aleluia! Sem poder não há pregação. Martin Lloyd Jones diz que pregação é lógica pegando fogo. É a mensagem de Deus que emana da palavra por meio de um homem que está em chamas para Deus. Paulo não apenas falava do poder, ele experimentava o poder. Aleluia. Depois ele diz, versículo 7. A palavra, na verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Essas armas eram tanto de defesa quanto de combate. Tratava-se do escudo usado na mão esquerda e a espada na mão direita. E agora está se referindo a um campo de batalha. O escudo era a arma de defesa e a espada a arma de combate. A vida cristã é um combate sem trégua. Nós lutamos todos os dias, não contra carne, não contra sangue, mas contra principados e potestades. Paulo diz isso em Efésios capítulo 6 e versículo 12. Nessa peleja não há campo neutro. Nós não podemos entrar numa refrega, numa guerra sem armas adequadas. Nós precisamos estar equipados. Nós precisamos estar armados. Nós precisamos ter a palavra da verdade. Precisamos ter o poder de Deus e as armas da justiça. Porque a Bíblia diz, vamos ficar de pé. Depois eu continuo, ainda falta 2 pontos. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, quebrando todo o mal, levando cativo todo o entendimento. Paulo, a partir daí, ele vai falar de grandes paradoxos nas tempestades da vida cristã. Ele vai trazer contrastes, ele vai trazer paradoxos. Mas só depois a gente continua essa parte. Mas só nesta primeira parte que nós vemos hoje, nós podemos aprender muitas coisas. Nós podemos ver e constatar, irmão, que nós não passamos por luta nenhuma à frente do que esse herói da fé, esse gigante da fé passou. Você chega aqui e ouve essa mensagem, ou lê esse texto, você revê os seus conceitos, como cristão, como crente, porque você olha e diz assim, eu preciso ser mais crente, porque eu fiquei atribulado só porque aconteceu alguma coisa lá em casa, fiquei atribulado com meu filho, só por causa de uma besteira, fiquei com raiva da minha esposa, foi dormir brigado, só por causa disso. Longanimidade, paciência, pregação da palavra da verdade, poder de Deus, Espírito Santo na nossa vida. Só vamos conseguir vencer, irmãos, as adversidades, se nós tivermos estas armas, aflições, provações, muitas coisas que Paulo disse que passou, muitas coisas que poderia levar ele a sucumbir na fé, mas ele diz, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam, quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Quem ama o Senhor? Que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, amém? Recebe essa palavra, aplauda Jesus aí. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Irmãos, lembrando aos irmãos que teremos culto. Tem algum aviso aí? Então dá aí os avisos aí. Glória. Sábado,
amanhã, né, terá evangelismo para toda a igreja às 16 horas. Se não estiver chovendo, lógico, né? Se estiver chovendo. Domingo, culto de missões às 18h30. Não esqueça do quilo do amor. Quem tem fome tem pressa. Siga-nos também nas redes sociais. Instagram, @ElBetelParacuru. Facebook, ElBetel Paracuru. YouTube, ElBetel Paracuru. Convide alguém, chame um vizinho, parente, irmão, e venha adorar a Deus no culto de missões. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos orar pelo Fernando. O bichinho está querendo se reconciliar, né? Pedindo oração. Vamos orar por ele, né? Dá suas mãos para cá. Senhor, abençoa a vida do Fernando, Senhor. Toque o Fernando. Toca ele com o teu poder. Vem curando, vem repreendendo todo mal. Toque a sua mente. Toque, Senhor, o seu corpo, seu coração. Recebe ele de volta. Perdoa ele, Jesus. Todas as suas falhas. Que ele fique firme na tua presença. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Mas que ele olhe para o Senhor. No nome de Jesus. É o que nós te pedimos e abençoamos a vida dele. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos para casa, né? Faça assim para receber sua bênção. Glória a Deus. E tome chuva. Às vezes está chovendo um pouco ali, é porque o barulho é grande. Mas a chuva está boa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe.